Olá, vamos estar falando hoje nessa aula específica sobre estratégias. Quando nós pensamos na inclusão, nós logo pensamos, mas que estratégia utilizar para cada caso? Vamos pensar que nem todas as necessidades educacionais específicas precisam ser estratégias bem variadas. Vamos pensar assim. Quando nós falamos com aluno com deficiência física, o aluno com deficiência física, seja ela uma amputação, seja ela uma dificuldade motora, esse aluno, a sua dificuldade, ela é física, ela não é intelectual. O intelecto do aluno é preservado, ele aprende, ele só precisa de adaptação. Qual é a adaptação que esse aluno precisa? Uma cadeira adaptada, ele precisa de estratégia de recurso para chegar até a sala de aula, precisa de uma escola com acessibilidade para esse aluno chegar dentro da aula e ter um ambiente adequado, confortável à sua necessidade, seja ela predial, seja ela mobiliária. Então, consideremos que esse aluno, ele não tem dificuldade intelectual, seu intelecto é preservado, ele aprende. Agora, esse aluno também, ele tem direito a tempo adicional. Se o aluno tem uma coordenação motora mais lenta, mais comprometida, é claro que esse aluno precisa de tempo adicional. Então, meu querido pedagogo, professor, fique atento a essa questão. Isso é legislação, isso é lei. Esse aluno tem direito a ter um tempo a mais para resolver uma atividade em sala de aula, para resolver uma prova. Agora, se o meu aluno tem deficiência intelectual, aí a nossa história, o nosso diálogo, ele muda de foco. Este aluno, fisicamente, ele não tem impedimento. A sua dificuldade, ela é intelectual. Então, aí o professor precisa se munir de muito mais recursos. Este aluno com deficiência intelectual, ele vai aprender muito através do concreto. Este aluno precisa experimentar esse conteúdo, ele precisa desenvolver os sentidos. Se você é professor, se você puder levar para a sala de aula um material concreto que ajude este aluno, uma experiência, um tato, um pegar, um sentir, até mesmo o visual irá ajudar muito nesse aluno. Infelizmente, às vezes, acabamos nos detendo somente no quadro, né? A nossa aula de pincel, quadro, ou quando muito um data show. Se você utiliza esses recursos, ok, tudo bem, tá certo, você está antenada aí na tecnologia, eles estão valendo, né? Mas também a gente pode acrescentar aí a essa prática, nós podemos acrescentar as imagens, as gravuras, o imagético, ele vai ajudar muito esse aluno com deficiência intelectual. Então você elaborou uma prova, você elaborou uma atividade, não coloque uma atividade só no subjetivismo, explique, coloque um gráfico explicativo, coloque uma imagem, coloque esse visual que certamente irá ajudar esse aluno a perceber com muito mais clareza o que o professor está cobrando realmente naquela avaliação. E vamos considerar aí, para esse aluno com deficiência intelectual, a questão do tempo. Ele também precisa de tempo adicional. E a prova desse aluno, ela merece, ela deve ser flexibilizada. Mas, professora, como é que vai se dar essa flexibilização? Vamos pensar. Você passa uma prova para os seus alunos ditos normais, prova de 10 questões. Vamos considerar que o seu aluno com deficiência intelectual, uma prova de 10 questões pode ser muito além daquilo que naquele momento ele possa, do retorno que ele possa lhe dar. Então, diga para esse aluno, meu aluno, essa prova tem 10 questões, faça 8, resolva 8 questões que para mim vai ter um peso de 10. Também você pode estar adaptando a prova desse aluno, dar um espaçamento maior entre as linhas. Se você tem um aluno que tem TEA, que tem autismo, flexibilize também para esse aluno. Ele precisa, isso é legal, isso está na base da legislação, onde esse aluno precisa ser amparado também por essa questão, né? Então, além do tempo adicional, além do espaçamento maior entre linhas, por conta da coordenação motora dele, que também tem um certo comprometimento, oportunize a esse aluno também que ele possa lhe dar respostas também orais, né? Se tem 5 questões à prova, vamos supor,
3 questões o aluno responde escrevendo, permita que 2 ele lhe dê a resposta ali oral naquele momento, ele grave em áudio, mande para você. Então, o que nós precisamos estar super atento é nessa questão da flexibilização curricular. É direito, o aluno ele precisa disso, né? Desse olhar diferenciado do professor para estar fazendo a aula acontecer. Se você tem um aluno com deficiência visual e ele conhece Braille, a prova dele precisa estar no sistema Braille, né? Ou ele precisa fazer a prova no computador, o seu computador precisa ter programa, o DOSVox, o NVDA, a fim de que possa fazer a leitura para ele, né? Se ele não tiver um ledor, um transcritor ali, então vai ser muito mais fácil para ele, né? É a igualdade de direitos, né? Então a gente precisa ter atenção aí a essas situações para estar fazendo a inclusão acontecer. Ela não deve acontecer só no nosso discurso, a inclusão não acontece só na rampa, só no piso tátil. Ela acontece, sobretudo, quando nós nos disponibilizamos a olhar o outro com um olhar mais humano, em perceber a necessidade do outro e desenvolvermos a empatia. Quando a gente olha e percebe o outro e vê que naquele momento ele não vai me dar aquilo que eu estou querendo. Ele não vai poder me responder aquele rol de conteúdo gigantesco que eu tenho para o bimestre. Então, selecione os conteúdos que são naquele momento mais importantes, mais relevantes para o desenvolvimento do seu aluno e cobre o seu aluno naquela avaliação por esse conteúdo que é relevante. Os outros conteúdos, que eu não vou dizer que não são importantes, são, mas que ele vai rever ainda no próximo ano, no próximo semestre, ele terá oportunidade de estar revendo esse conteúdo de uma forma diferente, né? Então, oportunize, crie situações favoráveis para a aprendizagem do aluno e sempre pergunte a ele qual é a melhor forma dele aprender. Essa relação que você desenvolve com seu aluno, ela já é um grande ganho para a inclusão acontecer. Permita que o seu aluno sinta que você se interessa por ele, que você quer saber das suas necessidades, que você, como professor, quer saber como que ele pode aprender ou como que você professor, pode ajudar o seu aluno a desenvolver melhor o conteúdo. Então esse é o recado da nossa aula de hoje, tá? Um abraço inclusivo e até a próxima. Tchau!